Boa tarde, pessoal. Me chamo Lívia Sofia, do primeiro ano 8, estudo no CNPM. Hoje eu irei abordar os assuntos de calorimetria e diagrama e mudança de fases. Calorimetria. A calorimetria é o ramo da física que estuda o calor, as trocas de calor, os calorímetros e a propagação de calor. É por meio dos conhecimentos da calorimetria que se explica os estados físicos da matéria e os fenômenos naturais ligados à natureza, como o deslocamento entre as massas de ar quente e frio. Ou também o famoso exemplo do ar-condicionado, que quando ele libera o ar frio, ele desce e se choca com o ar quente que está no chão e ele acaba permanecendo no chão, fazendo com que o calor suma, entre aspas. É importante lembrar que o calor é energia térmica em movimento que se desloca de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. Assim, um corpo pode ceder ou receber energia térmica, mas ele nunca pode ter calor. A variação de temperatura ocorre no calor sensível, que acontece quando um corpo, ao receber ou ceder energia térmica, sofre uma variação de temperatura, ou seja, uma variação no seu grau de agitação das moléculas. Um exemplo disso é quando você acende uma churrasqueira. Você, ao acender o fogo, você verifica que ela se aquece, ou seja, sofre uma elevação da sua temperatura. Mudanças de fase de agregação, calor latente, ocorre quando um corpo sofre uma alteração na fase de agregação de suas moléculas, ou seja, muda de estado de agregação porque cedeu ou recebeu energia térmica. Portanto, quando um corpo recebe calor, ele pode produzir variação de temperatura ou mudança de fase de agregação. Quando o efeito produzido é a variação de temperatura, disse que o corpo recebeu calor sensível. Se o efeito se traduz pela mudança da fase de agregação, o calor recebido pelo corpo é chamado de calor latente. No exemplo da churrasqueira, o ferro da churrasqueira aumentou a sua temperatura, portanto recebeu calor sensível. Para que se possa entender os tipos de calor, é necessário compreender os conceitos de capacidade térmica e calor específico. Mas afinal, o que é capacidade térmica? Capacidade térmica ou capacidade calorífica é a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie em uma única unidade. A fórmula para a capacidade térmica é C maiúsculo, representando a capacidade térmica, igual a Q, que significa as calorias, sobre a variação de temperatura representado pelo Δθ, que é o nosso ângulo. O calor específico, o que ele é? O calor específico é a quantidade de energia térmica que cada unidade de massa de um corpo precisa ceder ou receber para que sua temperatura sofra uma variação de unidade. A fórmula utilizada é o C minúsculo, igual ao Q, que já vimos anteriormente significa as calorias, sobre o M, que é a massa, vezes a variação de temperatura. Um exemplo disso é quando você tem uma esfera de 100 gramas e você precisa receber 50 calorias para que sua temperatura mude 5 graus. Assim, o seu calor específico será utilizando a fórmula 50 calorias sobre 100 gramas vezes 5 graus, que é equivalente a 0,1 caloria por grama vezes graus. Existe também a relação entre calor específico e a capacidade térmica. Sabendo que existem expressões que representam o calor específico e a capacidade térmica, sabendo a existência delas, é possível associá-las e obter uma relação entre as duas, o que ajudará na solução das questões. Porém, é um passo muito grande para chegar, então vamos direto ao calor sensível. O que é o calor sensível? Calor sensível é a quantidade de energia térmica necessária para promover a variação de temperatura de um corpo, ao receber ou ceder energia térmica, que altera o grau de agitação de suas moléculas. Por isso, para encontrá-la, será dada a equação fundamental da calorimetria, que é justamente a fórmula do calor específico adaptada. Nós pegaremos a fórmula e, adaptando ela para a calorimetria específica, que é usada pela letra Q, nós teremos a seguinte fórmula, que é Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O calor latente, o que ele é? O calor latente é a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação, ou seja, a energia térmica recebida ou cedida é utilizada para reorganizar internamente a posição dos átomos e moléculas, e não para provocar alterações na velocidade média de vibração das moléculas da substância, de modo que sua temperatura permanece constante.
O calor latente é representado pela letra L e a quantidade de calor pela letra Q. A unidade de massa é representada pela letra M. Ou, justamente, podemos adaptar a fórmula para descobrir tanto o calor latente quanto a quantidade de calor. Mudança e diagrama de fases. Na natureza, verifica-se que as partículas podem estar agregadas das mais diversas formas. No entanto, 3 formas merecem destaque por serem facilmente perceptíveis e distinguíveis macroscopicamente: a sólida, a líquida e a gasosa. Na fase sólida, as partículas estão dispostas com regularidade, verificando-se, na maioria dos casos, uma estrutura cristalina. O que podemos entender sobre isso? Que, na fase sólida, como eles estão muito agrupados, eles estão perfeitamente colocados e perfeitamente organizados, formando assim um padrão que é justamente essa estrutura cristalina. Na fase líquida, as forças de atração entre as partículas são menores que as dos sólidos, ou seja, elas possuem um espaçamento mais solto, o espaçamento delas é maior, e elas acabam ficando dispersas, entre parênteses, entre aspas, porque na fase líquida, o líquido pode até estar disperso, mas ele não apresenta, no caso, uma forma definida, mas a sua forma será sempre a do recipiente que ele está contido. Na fase gasosa, as forças de atração entre as partículas são muito pequenas, porém elas não são existentes. Esse é justamente o exemplo de um balão de ar. No balão de ar, quando você olha, você não consegue ver o gás, mas você sabe que as moléculas estão livres e soltas no balão, ou seja, elas estão bagunçadas e não organizadas. Mudança de estado físico. O que é a mudança de estado físico? A mudança de estado físico da matéria significa justamente uma reorganização interna dos átomos de uma determinada substância, o que provoca uma mudança significativa em suas propriedades, mas não em sua temperatura. Fusão e solidificação. A fusão é a passagem da fase líquida para a sólida. Fase sólida para a líquida. E a solidificação é o contrário. O que podemos ter disso? Um bom exemplo de fusão é quando você tem o gelo e você deixa ele no sol. Depois de um tempo, ele vai passar pelo processo de fusão e irá acabar virando água de novo, voltando ao seu estado anterior. E para fazer ele voltar a ser gelo, você somente pega a água, coloca num recipiente e põe dentro da geladeira, que depois de horas ele acaba retornando ao seu estado anterior, que era o gelo. A vaporização e a condensação. A vaporização é o processo de passagem do estado líquido para o gasoso, e a condensação é o contrário. Bom exemplo disso é quando você pega a água e põe numa panela e bota para ferver. A partir de um certo ponto, a água vai começar a evaporar, que é o chamado ponto de ebulição, que é quando atinge 100 graus. Quando a panela atinge 100 graus, essa água vai começar a se transformar em vapor, que irá ficar concentrado, se a panela estiver fechada, irá ficar concentrado na tampa da panela. E a condensação é justamente o processo das chuvas. Quando a água evapora, ela se centraliza no céu e ela vai se condensando, formando as nuvens. E depois de um tempo, ela vai precipitando. A sublimação. É possível, sob certas condições de temperatura e pressão, haver a passagem direta do estado sólido para o vapor e vice-versa. Essa passagem é denominada de sublimação. Para a sublimação, quanto maior for a pressão, maior será a temperatura no qual ocorrerá a mudança de fase. Um bom exemplo disso é a famosa pastilha de naftalina que você coloca no guarda-roupa. Essa pastilha, você coloca lá, ela está no estado sólido. Depois de alguns dias, semanas, quando você olha, não tem mais nada lá. Por quê? Porque ela passou por essa etapa de sublimação. Ela não tem um ponto certo para virar líquido, mas ela possui um ponto específico para virar um gás. Um outro exemplo também é o gelo seco, que você vê em muitas festas que o gelo seco está lá e do nada ele está virando gás. Gente, então foi isso a aula de hoje. Espero que tenham gostado.